No programa Perfil de hoje, temporada 2025 da revista Atualíssima, eu recebo um artista natural de Olinda, Pernambuco, que está completando 42 anos de vida e 20 anos de carreira artística. Hoje eu converso com a atriz Carla Galdino da Silva, mais conhecida como Carla Galdino. Minha querida, seja bem-vinda. Obrigada, querida. Eu já vou lhe dando os parabéns pelos 42 anos que acabou de fazer. Justamente, agora dia 5 de maio, segunda-feira. Verdade. E o mais importante, com muita saúde. Com certeza. É o que eu busco, né? Isso. Não tem presente melhor da vida que é completar mais um ano de vida com muita saúde. É verdade. E você também está completando 20 anos de carreira artística. Meus parabéns. Isso mesmo, é uma longa história ver esses 20 anos, viu? Muita E o que, história, muitas coisas. e Se o que passa... mudou nesses 20 anos de carreira artística? Há muitas coisas, a gente está em constante mudança, né? Além de eu ser atriz, eu sou produtora também, né? Sou psicóloga. E aí Maravilha. eu trabalho tanto hoje com a arte como com a psicologia, né? Eu trabalho com as duas áreas. Então, hoje, a arte, para mim, ela está um pouco mais distanciada por questão de tempo, né? Porque eu fico dividida, né? Eu passei muitos anos só com a arte, pós-formação em psicologia, ainda continuei com essa arte, deixando para trás essa psicologia, e agora, na pandemia, justamente foi o que me pediu, né? Foi o que me levou, dizendo assim, você precisa buscar outros caminhos, né? Porque a pandemia foi um período que afetou todo mundo, principalmente a gente artista, né? Com Porque a gente certeza. sofreu, assim, economicamente, né? Entre outros fatores, né? Que a gente sabe que viveu. Mas aí que foi o pontapé para eu dizer assim, hoje eu estou precisando da psicologia, entendeu? Apesar que a psicologia e a arte estão em tudo, né? Elas são se entrelaçam, encaixa, né? E a arte também é utilizada como terapia, né? Isso. Tem muitas áreas da arte que a gente pode trabalhar dentro da psicologia. Já a psicologia ela está em tudo, né? Você, para construir um personagem, você precisa entender como é que esse personagem funciona, né? Qual é a psicologia desse personagem, né? Qual é a identidade, né, desse personagem, né? O que é que ele sente, quem é a personalidade dele. Então, isso já envolve as questões psicológicas, porque a psicologia é muito voltada para o eu, né? É o self, né? Então, assim, nesse campo, um ajuda o outro, né? A arte me ajuda na construção da psique e a psique me ajuda na construção da arte. Com certeza. E como tudo isso começou? Quando a arte entrou na sua vida? É uma longa história. Eu costumo dizer que a arte, ela me arrebatou, né? Porque começou eu ainda na fase da adolescência. Na verdade, a arte começou em mim desde que eu nasci. Porque desde criança que eu já queria ser modelo, eu queria ser cantora, eu imitava as cantoras, sabe? Eu fazia personagens, isso na minha infância. Eu lembro que eu fazia a parte de cima do sofá, do topo, como meu palco. Eu lembro, na sala da minha casa. E a vassoura era meu microfone, e os lençóis eram os meus vestidos, sabe? Eu comecei a arte assim, dentro de casa, na minha infância. E daí foi quando eu comecei eu já estava na escola, né? E dentro da escola, né? Começou a haver esses movimentos de arte. Certo. Sempre... Mas só um minutinho. Quando você brincava em cima do sofá, que ele era seu palco, você tinha quantos anos nessa época? Rapaz, eu acho que eu tinha, em média, deixa eu lembrar, puxar a memória, né? Eu acho que eu já tinha de 7 para 8 anos de idade. E o que seus pais falavam quando viam você brincando de palco em cima do sofá? Assim, meus pais, eles nunca, assim, via aquilo. Minha irmã que mais comentava, ela só quer ser artista, assim. Minha irmã é um ano e acho que 2 meses mais velha do que eu. Ela sempre comentava, até hoje ela comenta desses episódios, né? Só que não
E eu acho que ela via aquilo ali, mas ela não me trazia nenhuma referência, sabe? E eu achava que aquilo ali era um sonho de menina. Eu não via mais por esse campo arte, sabe? Eu via que eu queria aquilo. Era uma coisa que estava já dentro de mim, né? Já existia essa, essa sementinha, né? Da arte dentro de mim, né? Só Nessa que eu época ainda não entendi isso, você não entendia o que era realmente, que era ser artista. isso, não entendia. Aí foi quando eu estudava, e no período de escola eu sempre passava de ano, eu nunca era reprovada. Apesar de eu ter dado um pouco de trabalho na escola, eu era pimentinha, sabe? Eu lembro que eu fiz a primeira série tranquila, a segunda série eu fui mais ou menos, tanto é que na terceira série, porque antigamente era série, né? Isso. Hoje é primeiro, segundo, terceiro ano. E aí eu lembro que na terceira série foi o episódio mais gritante do meu comportamento, né? Onde eu só queria brincar. Aí a professora não gostava muito de mim, porque eu era a que agitava o pessoal. Tinha uma turma também que gostava de agitar. E aí ela me reprovou, essa professora, viu? O comportamento. Eu fui reprovada. E aí foi, aí fiz a terceira, fiz a quarta, quinta, cheguei no ensino fundamental 2, né? Quinta série, sexta. Quando eu cheguei no ensino fundamental 2, que aí a gente vai aumentando as matérias, a responsabilidade vai aumentando, já é a época da gente chegar da pré-adolescência para a adolescência, eu sempre passava. Tinha um professor que ele era o terror, que era o professor de geometria. Então, a maioria da turma ficava na final, ia para recuperação. E recuperação naquela época não era uma semana, era um mês você estudando. E eu sempre me livrava, eu sempre passava. Aí, nesse período, eu lembro que eu estava ainda da sexta para a sétima série, eu não lembro assim exatamente. Aí, eu fui passar as férias na casa da minha avó, e aí o pessoal ficou estudando, minhas amigas, todo mundo estudando. Quando eu volto, as minhas amigas dizem, olha, a gente fez um curso de teatro, a gente vai apresentar na igreja, da igreja da nossa vila, né? A gente vai apresentar na igreja, por que tu não vai assistir? Eu disse, eu vou lá assistir. E fui assistir a peça das meninas, foi até sobre as mães, alguma coisa do Dia das Mães lá, dentro da igreja católica, lá em Maranguape 2, que eu sou de Paulista, né? E aí, o que acontece? Quando eu fui assistir, eu me senti em cena com elas. A minha vontade de estar ali era tão forte, era tão grande, que a partir daquele momento, ali foi um momento crucial para eu dizer assim, é isso que eu quero. Entendeu? Aí foi dali que iniciou a minha busca pela arte, pelo teatro, na verdade. Então foi ali que eu me descobri atriz, foi ali que eu quis ser atriz, e foi ali que eu disse, não, é isso que eu quero. Aí eu comecei por uma busca desenfreada para fazer um curso de teatro. Né? Eu queria fazer um curso de teatro, fazer isso, eu quero fazer isso. Aí eu ia atrás de, não sei se você conhece Vinícius Coutinho. Sim, foi. Né? É do Vinícius. Eu iniciei teatro com ele e com Jones Mello. Não sei se você conheceu Jones Mello. E aí, o que acontece? Lá vai eu atrás de Vinícius e André, que era outro, que era sócio de Vinícius na época, eles dois que davam o curso. E eu atrás, olha, eu quero fazer teatro, quero fazer o curso, quero fazer o curso. E eu vivia atrás de Vinícius, atrás de Marcos, não, a gente vai ter. E nunca chegava esse dia. Aí eu comecei, isso eu fui crescendo, né? Aí, de vez em quando, tinha umas oficinas. E aí eu fui para essas oficinas curtas de um dia. Aí eu ia para essas oficinas, porque eu queria fazer teatro. E aí eu já estava no grupo jovem da igreja, dessa igreja católica. Aí foi nesse grupo jovem, junto com essas oficinas que Vinícius dava, que aí Vinícius começou a olhar para mim e dizer assim, menina, essa menina é boa, eu quero ela. Eu vou puxar ela para mim. Aí Vinícius ficava me chamando, olha, vou fazer uma oficina assim, vou fazer assim. Aí ele mandava eu falar o que eu achava do teatro, e ali eu já falava a minha paixão, mas eu ainda muito imatura, né? Iniciando, me descobrindo nesse processo. E aí foi quando ele me chamou para ensaiar um espetáculo, o Vinícius, que foi meu primeiro espetáculo, que foi o Chapeuzinho Vermelho no Caminho do Lobo Mau, espetáculo infantil. E também, nesse mesmo período, o Jonas estava começando a montar um grupo de teatro na cidade do Paulista,
né, na época do governo do prefeito Speck. Jones começou a montar um curso que é falando sobre a invasão dos holandeses, era um espetáculo, uma caminhada histórica, e aí saiu no jornal. Aí eu fiquei sabendo através dos meus amigos da igreja, porque eu comecei a fazer teatro na igreja, na verdade. Na igreja eu comecei a fazer teatro, eu fazia coreografia, eu fazia apresentações. Aí eu estudando, fui fazer ensino médio lá em Olinda, lá no Colégio Estadual de Olinda, e lá eu comecei a fazer teatro nas feiras de literatura, tudo eu botava teatro. E daí, mesmo assim, ainda em busca por um curso. O meu foco era o curso. Eu disse, não, tem que ter o curso para iniciar. Só que aí esse curso nunca chegou. Esse curso nunca chegou. E aí foi quando o Vinícius me chamou para fazer esse infantil, que foi o Chapeuzinho, e em paralelo a isso, Jônia estava com esse grupo. Quando o grupo iniciou, não pude iniciar, que eu tinha acabado de passar por uma cirurgia, então não podia fazer muitos movimentos, mas aí eu dei esse tempo de recuperação e iniciei nesse grupo de Jones, né, que era o grupo, que esse grupo ainda existe, tá? É Grupo de Estudos e Artes do Janga, o nome do grupo. Nossa, ainda E existe? ainda existe porque eu ainda lidero, eu ainda... Existe assim, a gente dá uma parada, volta. Se daqui para frente der para contar a história, eu conto, né? Porque é muita história. E daí foi quando eu entrei no grupo de Jones. No meu primeiro dia, que eu cheguei lá para conhecer, eu fui com uma amiga minha, Érica Cardoso, está morando agora em Santa Catarina. Hoje ela não exerce mais a função, né, de atriz, mas está lá, né? Está vivendo a vida dela. E aí o que acontece? Lá vai eu, quando eu chego lá, aquele grupo enorme de atores, eu não conhecia ninguém, eu só conhecia Hinaldo Lima, que era do meu bairro, e Vinícius, que estava lá. Aí eu dizia assim, meu Deus, eu vou treinar com o professor de teatro Vinícius Coutinho, na minha cabeça, né? Como vai ser isso? Né? Aí, quando eu cheguei lá, que vi aquela apresentação linda, estava lá o secretário de Educação, né? Jones já era um ator muito reconhecido, né? Jones fez o comercial da Farmácia dos Pobres anos e anos. Todo mundo já conhecia Jones por esse comercial, né? Por essa referência. Fazia Nova Jerusalém também. Então já era um ator muito conhecido dentro do cenário pernambucano, né? E aí foi quando ele me viu, chegou, e aí ele me cumprimentou de longe, viu que estava chegando uma nova integrante ali, né? Naquele grupo. E aí ele já me botou em cena. Olha. Ele me botou em cena, e eu disse, e aquele medo, né? O que é que eu vou fazer? Eu não sei nada, eu não sei, não conheço texto, não sei nada aqui, né? O que é que eu vou fazer? E ele, entre. Aí o pessoal cantando a música, eu ia seguindo, eu ia imitando o pessoal ali, né? Tentando me encaixar. Aí eu disse, é uma loucura, né? E eu não me sentindo pertencente, porque eu disse assim, eles são muito bons, eu não sei de nada, eles são muito bons. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu não sei nada ainda de teatro. Né? Sempre esse distanciamento da minha visão, sabe? Eu sempre tinha um distanciamento. Eu queria aquilo, mas era muito distante de mim, porque eu achava que é necessário o estudo, o conhecimento, a pesquisa, o laboratório. Né? Mas naquela época, né, eu ainda estava amadurecendo, eu era uma menina, né? Já estava começando. Estava começando. Aí foi quando chegou o segundo momento, isso, Vinícius lá, o cara que me chamou para fazer o espetáculo infantil, a gente deu uma parada, enquanto a gente estava nesse projeto de Jones. E aí eu aprendi muito. Eu aprendi muito ali, sabe? Ali foi um divisor de águas na minha vida. E aí eu já fazendo parte desse grupo, né, com Jones, um mestre das artes, né, um líder incrível na sua condução, né, na forma como ele interagia com a gente. E no segundo encontro que a gente teve, ele me colocou em cena de cara. E aí? Jones era meio enigmático, sabe? Ele tem um jeito meio... E aí ele fez um círculo, isso foi numa área externa de uma escola lá no centro de Paulista. E aí nesse círculo ele começou a falar de uma personagem que ele estava criando naquele momento. Que ele já vinha pensando, mas naquele momento ele começou a falar da personagem.
E ele disse, eu vou precisar de uma menina, ela é uma menina. E eu morrendo de medo, dizendo, espero que ele não me chame, eu não quero que ele me chame. Aí eu não olhava, eu escutava, mas não direcionava o olhar para que eu não fosse a escolhida, mas o tanto de eu não querer ser escolhida, eu acabei sendo a escolhida. E aí eu fui fazer a cena, que é uma cena do espetáculo, que é a menina que prevê a guerra, que é uma cena quase que de abertura do espetáculo. Uma cena muito forte, onde ela vai prever que vai chegar essa guerra, que é a invasão dos holandeses, sabe? E aí Jones começou a criar o personagem já junto comigo em cena. Ele ia me conduzindo e a coisa foi acontecendo. E eu consegui chegar nesse ápice do personagem que ele estava trazendo para mim. E no final, e aí quem contracenava comigo era uma grande amiga minha, que é Sandra Mesquita, que é uma atriz maravilhosa, e o Vinícius Coutinho, que era que eu tanto buscava para fazer teatro. Aí, quando eu terminei de fazer, ele me parabenizou, Jones. Muito bem, você fez muito bem, mas eu senti que eu tinha feito bem, né? Porque eu entrei dentro do processo. Foi um caminho muito de Stanislavski, sabe? Aquela coisa mesmo de sentir a emoção, de entrar naquilo. Aí vem a psicologia, né? A psique do personagem, né? Pronto. Aí daí comecei com tudo. Não comecei fazendo. O curso foi a minha experiência. O curso de teatro para mim foi minha experiência, certo? Aí depois disso eu já estava com esse espetáculo infantil com Vinícius. Aí em paralelo a isso, eu ensaiando o Chapeuzinho Vermelho, apareceu uma oportunidade da produção dele apresentar um outro espetáculo infantil, que era As Travessuras da Boneca Emília, lá no Teatro Alberto Maranhão, no Rio Grande do Norte. Nossa. E aí a atriz que... Oi? Longe? Longe. Mas eu já fui algumas vezes apresentar espetáculos infantis lá. E aí, nesse período, nesse momento, né, Vinícius tinha uma atriz, que era lá mesmo do bairro da gente, né, de Maranguape 2, que fazia o personagem da boneca Emília. Só que ela pegou, recusou ir. E a menina que fazia Narizinho também, que era de lá, também disse que não poderia. E aí ele convidou eu e Érica Cardoso, na época que já estávamos ensaiando o Chapeuzinho com ele. E aí a gente foi fazer esse espetáculo. A gente só teve 14 dias para se preparar, para poder ensaiar, para pegar um texto, para pegar a marcação e apresentar esse espetáculo. E aí, na época, ele e o Odé Félix, que fazia a direção, conhece o Odé, né, eu acho. Ele e o Odé fazia a direção e a produção desse espetáculo. Eu lembro na época que a Odé disse, elas não vão conseguir, como é que elas vão conseguir em tão pouco tempo? Né? Aí Vinícius, não, ela vai. Vinícius é daquele homem que depositava confiança na gente. Não, elas vão conseguir. E eu peguei o personagem principal, que foi a boneca Emília. A que tinha mais texto, a que estava sempre em cena. E aí foi um desafio para mim, assim, mas eu consegui e eu fiz o espetáculo. Eu consegui pegar todo o texto, toda a marcação e eu fiz o espetáculo, né? E aí não parou mais? Não parei mais. Não parei. E daí, nesse período, ele lançou um outro espetáculo infantil, Vinícius, né? Adaptou um texto e criou um novo, que era o Quarto da Boneca Emília. Nesse espetáculo tinha a boneca Emília, que era eu que fazia o personagem dela. Tinha o Marquês de Rabicó, que era meu amigo, com meu nome, Geraldo. Meu amigo Geraldo. E Jones Melo. Jones Melo ficava intercalando com Geraldo. E tinha o Visconde Sabugosa, que quem fazia era Márcio Blatt e o próprio Geraldo, eu lembro. E nesse período ele ainda estava no grupo de Jones. Então, eu era tão encantada pela arte e Jones era uma pessoa tão incrível que eu me apaixonei por Jones. E aí eu e Jones... Acontece. E eu e Jones a gente se relacionou, né? Aí a gente se relacionou, namoramos por quase 6 anos, eu e Jones. Foi quando eu comecei a exercer a função de arte ali o tempo todo na minha vida, porque Jones vivia a arte, né? A vida dele.
era arte. Além dele ser jornalista, ele exercia a função de jornalista, mas ele também era o ator, né? Era o diretor, era o escritor. E aí eu comecei a conhecer o mundo do teatro, a época do TAP, TPM, tudo que está relacionado sobre o teatro pernambucano, né? E fora Maravilhoso. também. E ele foi uma grande escola para mim. Eu aprendi muito com o Jones, né? Jones me ensinou e me mostrou muitos mundos do teatro, né? E foi nesses períodos aí foi quando eu comecei a entrar na faculdade, busquei a psicologia, né? Podia ter buscado arte cênica, né? Mas E por que buscar você escolheu psicologia? Então, psicologia é outra história, né? É a questão também, Coana, de sobrevivência também, sabe? Porque, assim, eu sempre procurava ver também esse cenário. Como era o cenário artístico, né? Como é que um ator vivia. E uma coisa que eu observava era que a maioria dos grandes atores, eu falo assim, atores que tinha esse rol de conhecimento, né? Dentro desse mundo artes, teatro pernambucano. E eu via que a maioria, eles não sobreviviam só da arte. Sempre tinha algo por trás. Nunca era só o teatro em si, o exercício. A não ser que a gente fosse para Globo, Rio, São Paulo e fosse aventurar nesses caminhos. Mas até hoje a gente vive um cenário artístico dentro do campo do teatro, especificamente, que é a minha área, né, que é o teatro, aí é o lugar de fala que eu posso falar, que é o que eu vivo, e eu vivi muitos anos, eu me sustentei muitos anos através do teatro. Tanto é que para eu atuar com psicologia demorou, foi a pandemia que fez, não, tá na hora, né? E daí eu não deixei mais, né? Porém, e gosto da psicologia, né? A psicologia ela é incrível também, me ensinou muito, né? Eu aprendi muito também, é uma coisa que se entrelaça, né? Também completa, né? Justamente. Mas aí, por que eu busquei a psicologia? Foi nesse olhar, né? Foi um desses olhares, e foi daí que eu fui me descobrindo na arte, que eu vi, não, eu consigo fazer teatro se eu estudar, assim, não preciso ser essa formação superior para poder ser uma atriz, para poder ter um talento, é dedicação, Sim. teatro é dedicação, é estudo, é pesquisa, e aí eu fui entendendo isso, né? Eu fui entendendo isso, então minha primeira opção foi buscar pela psicologia, a psicologia apareceu na época que eu fui fazer magistério, né? Meu ensino médio foi o magistério, como eu já havia citado, e aí, nesse período, eu conheci a psicologia. No meu segundo ano de magistério, eu conheci a psicologia infantil, né? Estudando Piaget, Vygotsky, e aí foi aí que eu conheci a psicologia. Aí eu me apaixonei, gostei, eu disse, não, eu vou fazer psicologia. Aí fiz psicologia. Oi? Muito bom, os dois universos, apaixonante os dois. É demais. Tem aí hoje, dentro da psicologia, né, que é um mundo muito abrangente, que a psicologia ela atua em todas as áreas também, como a arte, né? Tem a parte da arte terapia, né? Tem o psicodrama, né? Tem a musicoterapia, que está no campo da música, né? Para você ver, né? Quanto que a psicologia ela está entrelaçada e a arte, né? Uma completa a outra. Verdade. Mas é isso, foi aí. E hoje eu exerço, né? A psicologia também. Também. E no momento, quais são os projetos que você tem relacionado à arte? Ou por enquanto, está em stand-by? Mas eu tenho muitos projetos, sabe? Muita coisa assim na mente que ainda não consegui ainda dar os primeiros passos. Alguns sim, outros não, né? Mas eu tenho muitos projetos. Eu estou para fazer um monólogo, né, com direção de Adriano Cabral, está para começar os ensaios de um projeto que eu fui aprovada, né? Sempre eu estou atuando assim, mesmo que seja ainda em menor proporção, mas eu sempre estou fazendo alguma coisa. Eu faço teatro de rua, eu sou palhaça, eu sou produtora, né? Eu sou atriz, então eu estou sempre fazendo alguma coisinha. Eu não estou com a intensidade que eu tinha antes, mas eu sempre faço muito teatro empresa, que é uma escola, né? Depois de, deixa eu ver mais ou menos, acho que 15 anos de teatro,
de experiência. Eu fui fazer um curso de teatro, fui fazer o curso CIT, que é o curso de interpretação teatral profissionalizante lá do Sesc de Santa Amaro. Eu passei 2 anos e meio, não, e acabou estendendo mais por conta da pandemia, então a gente passou 3 anos para concluir a turma. Foi um curso muito intenso, não foi um curso fácil, não é fácil, né? Mas aquela busca do curso lá atrás ainda existia, entendeu? E aí você tem que satisfazer essa vontade, não é? Essa curiosidade pelo curso. Eu acho que foi importante demais para mim, assim, sabe? Certeza. Foi muito importante. Eu tinha que viver aquilo, eu tinha que fazer, porque como eu já tinha essa experiência, né, dentro do cenário artístico, né, e quando eu fui fazer o curso, e aí eu começava a interligar as técnicas, as conduções, o corpo, aquela voz. Eu começava a interligar tudo aquilo, sabe? Eu vivi, é como se fosse uma questão inversa, né? Eu não iniciei primeiro o curso, eu iniciei primeiro a arte para iniciar o curso, sabe? Porque o curso é a preparação, né? É a sua preparação para aquilo. Isso. Mas não. Você aprendeu na prática, fazendo teatro. Eu aprendi na prática por causa desse amor, né? É amor à arte, é amor mesmo, sabe? E lá no comecinho, quando você tem aquele desejo em ser atriz, e você subiu pela primeira vez no palco, qual foi a sensação daquela garotinha de 9 anos lá atrás que queria ser atriz? Passou um filme na sua cabeça? Sim, com certeza. Foi muito forte, né? Ver aquela plateia e o nervosismo. Gente, o medo. Passa um turbilhão, assim, né? De emoção dentro de você. O medo, sabe? Aquele nervosismo. Só que eu sempre tinha uma coisa assim, eu tenho uma coisa assim, eu me auto-fortaleço, sabe? Eu acho que é questão da resiliência mesmo. Quando o medo aparece, as inseguranças, tudinho, aí eu mesmo me educo diante disso. Não, ó, você pode, você vai conseguir, sabe? Vai dar tudo certo, aquela coisa do positivismo, sabe? E vai embora. Aí vem a coragem. E aí a coisa sai. E aí foi muito emocionante quando o mais emocionante é quando termina, né? Quando termina, que você vê aquela plateia ali, aqueles aplausos, né? Casa cheia, que é o mais legal. E aí, pronto. E é mágico, é uma coisa muito mágica mesmo. Eu acho que só quem vive é que sabe o que a gente sente ali em cima do palco. É a melhor realização de um artista, eu acho. É estar em cima de um palco e dar o seu melhor, né, claro. Com certeza. Ali você teve certeza absoluta que era o que você queria. Sim. Antes dali eu já sabia. Bem antes. Antes de pisar no palco, nos ensaios, né? Porque, assim, a preparação do palco, para mim, não foi também especificamente na estreia, né? Porque a estreia ela é um complemento do pisar no palco. Os ensaios eu ensaiei em cima do palco. O primeiro palco que eu pisei foi o Cine Teatro Paulo Freire, no centro da cidade de Paulista. Então foi meu primeiro palco, foi aquele teatro, entendeu? Foi a minha casa por um bom período de tempo. Tanto é que a gente luta, né? Vinícius luta, é uma luta que a gente tem para reativar esse teatro, porque esse teatro tem história dentro da cidade, né? Mas é isso, eu acho que os ensaios, quando eu subi, eu lembro quando eu subi a primeira vez no palco do Cine Teatro Paulo Freire, foi encantador aquilo. Foi quando eu subi também no palco do Teatro Santa Isabel. Belíssimo também. Outra coisa que eu ainda não me apresentei no Teatro Santa Isabel, ainda não, mas vou. Só que quando eu subi naquele palco, não para me apresentar, mas para conhecer, para estar ali, é uma energia incrível. É uma. Indescritível. É maravilhoso. É isso. E eu vi você fazendo as suas palhacinhas. Né? Você fica tão bonitinha de palhacinha em várias versões, não é? A trabalhar no teatro empresa. Achei maravilhoso.
Tem uma Teatro versão empresa. melhor do que a outra. É uma loucura. Rapaz, tem um amigo meu que hoje não está entre nós, que é o Eli Dias, um grande artista, maravilhoso. Era um amigão muito grande, assim, maravilhoso, assim, Eli. E ele dizia assim, Carla é uma camaleoa, porque eu sempre estou nessa transformação. Eu sempre estou na transformação dos personagens, né? Eu já fiz vários personagens. Eu gosto muito de trabalhar com teatro do improviso. Eu amo o improviso. Eu amo a comédia dela, sabe? A minha casa é essa. E eu amo a comédia. Por mais que eu me ache melhor em drama. Eu acho melhor em drama. Mas eu amo a comédia. Eu acho que na comédia eu acredito que eu posso chegar a mais, mas isso demanda, né? Entrega, estudo, enfim. Mas isso Mas aí é natural do artista. Ele nunca acha que ele está bem o suficiente. Ele quer mais. eu nunca acho. Eu Maravilhoso. sempre acho que tem algo. E aí pronto, mas eu faço muito comédia, viu? Eu trabalho muito fazendo comédia dentro das empresas e na rua também. E aí eu já trabalhei com Maravilhoso. parceiros maravilhosos que eu aprendo muito, que são parceiraços mesmo, muito generosos em cena, amigãos que são meus amigos na arte e na vida, sabe? Com certeza. E eu vi que nós temos muitos amigos em comuns, muitos mesmo. E esse negócio de fazer teatro empresa eu acho maravilhoso. É muito bom quando a gente trabalha passando informação, não é? Sim. Para o povão, para as crianças, para os adultos. Eu acho maravilhoso. É Eu já mágico. vi. É. É uma simbiose incrível. Não sei se você já passou por essa experiência de estar dentro de uma empresa com um tema ali informado, né? Tem um tema específico que está no campo da educação, da conscientização e da segurança e da saúde, né? Isso Está tudo interligado. Eu trabalho muito dentro desses temas, né? E eu saber que eu estou levando uma informação, algo que vá ajudar, né? Aquelas pessoas, né? Aquele ambiente de trabalho, né? Isso é muito legal. O ambiente, né? O meio ambiente que a gente está todo o tempo em contato, né? E isso é muito bom, você poder levar a arte, através da arte, levar isso, levar conhecimento, levar conscientização. Eu fui da turma do Fonfon por um bom período da minha vida. Eu me considero ainda. Eu já fiz um trabalho maravilhoso também lá em Poujuca, que era a trupe Transitojuca, que foi um trabalho maravilhoso. Eu morei lá um período para fazer esse trabalho, né, pela MC Produções. Trabalho com a Metro Produções, meu Deus, nem lembro, desde 2007 que eu trabalho com a Edivane. É maravilhoso, a Edivane, é uma figura. Trabalho com a Edivane desde 2007, desde que eu entrei no Fonfon até hoje, fiz agora o Boi Voador pela Metron, né? E é isso, o Adriano Cabral também é um parceiro, trabalho muito com o Adriano Cabral. E aí vai. Um espetáculo belíssimo. Esse O Boi Voador. Vi você vestidinha lá de época, estava belíssima. É um espetáculo lindo, que também está envolvendo a história, né? Do colonialismo, né, na cidade, dos invasores, né? Tanto eu comecei assim, né? Meu teatro com esse tema, né? Os invasores, né? Muito bom. Entendeu? Muito bom. E aí você passeia por tudo. Além do teatro empresa, né? Do Boi Voador, a história dos pernambucanos. Aí eu vi você vestida também de pastoril. Eu achei tão bonitinho. Essa é outra história, eu faço até hoje, né? Eu participo atualmente do pastoril de. Eita Jesus! Que é o pastoril do Velho Tabica, que é de Leno e Mônica Holanda. Leno e Mônica Holanda. Eu participo desse pastoril com eles, mas eu iniciei com o pastoril de Beto Filho, que é o velho Mangaio, né? E hoje sou a Diana, né? Eu faço o personagem da Diana no de Mônica e Leno, que é o pastoril do Velho Tabica. Maravilhoso. Eu tô com ele, já estou com ele acho que 2 anos, caminhando para 3 anos nesse pastoril. E também é outra experiência, né? Porque
né, é diferente, né, nesse espetáculo, né, que é um espetáculo musical aquilo ali, né? Tem interpretação, tem música, tem dança, é, Completo. é completo. Então, assim, foi outro desafio, né, para mim, enquanto atriz, participar. Eles me chamaram, me convidaram, e aí, Carla, bora. E aí eu disse, vamos. E aí, até hoje, com eles são maravilhosos, estou amando trabalhar com eles. É a primeira vez que eu trabalho com Mônica e Leno. Já os conhecia, mas a gente nunca havia trabalhado juntos. Até estou trabalhando também com um amigo meu, Lira, que faz uma pastora, né? José Lira, amigo meu, que a gente se conheceu na turma do Fonfon, e aí a gente voltou a trabalhar juntos nesse pastorio. E Triel, que é amigão, outro ator, né, incrível, que a gente já se conhecia muito, mas nunca tinha se cruzado assim para fazer um trabalho. E aí aconteceu agora, né? Nesse pastorio. Maravilhoso. Até porque Fiz também. manter vivo, né, nossa tradição do pastoril, e quase não se vê mais hoje em dia, né? Mas agora está crescendo, né? Tem um grupo dos velhos, está crescendo. A gente tem vários agora, porque começou com o velho chaveco, aí veio o velho lombrigueta, aí tem o velho mingonga, aí velho mangaio, pronto, o velho mangaio com o velho tabica e a velha bochecha, porque Mônica ela tem o pastoril dela também, né? Leno tem o dele, que é o velho tabica, e Mônica tem o dela, que é a velha bochecha, entendeu? Dentro desse pastoril. E aí surgiu o velho, que é o de Marcos Brandão. Eita, eu vou lembrar. Tem muito velho, né? O velho de Brandão. Brandão também, ele estreou ano passado, o velho dele. E aí tá se estendendo. Eu acredito que outros artistas venham no futuro aí participar também e aumentar esse grupo, né? Dos Com certeza. pastorios. Eu vi que teve até um encontro, né, dos velhos e das velhas do pastoril. Todo ano eles fazem. Teve um encontro que eu participei que foi não sei se foi ano passado, foi ano retrasado, que foi lá naquele Hotel Central ali, né, no Recife. E todo ano eles fazem esse encontro, sabe? É bem legal, bem interessante esse encontro para discutir justamente esses caminhos, né? Do pastoril, né? Pastoril profano, né? Isso. Eu acho que é um resgate importantíssimo, né? Para a cultura, né? Para a nossa Com cultura, certeza. assim. Principalmente para essa área dos velhos, né? Que era uma coisa que realmente estava adormecida e está se reacendendo cada vez mais, né? E tão gostoso de fazer e de assistir, né, o trabalho. É maravilhoso, é super divertido. É uma comédia, né? É muita graça. É muita graça. Não sei se você já conseguiu ver algum, assistir, presenciar. Porque geralmente quando tem um encontro que ele acontece geralmente no dia 5 de maio, todo ano. 5 de maio, geralmente acontece esse encontro. Se esse dia não cai geralmente é um domingo, né? Se esse dia não cai um domingo, mas acontece, mesmo que seja no final de semana, no dia de semana, que geralmente é de tarde para noite. E aí é o encontro de vários velhos, são vários, e sempre tem um homenageado da arte, né? Teve um ano que foi Carmen Alves, teve outro ano que foi homenageada Mísia Coutinho, que assumiu aí o satélite no lugar da nossa querida Ivonete Mello, né? E aí vai, é um trabalho que está, graças a Deus, aí crescendo, né? Espero que cresça mais, né? Que a coisa se propague, cresça e cresça. E a gente sempre tem tido resultados positivos do público, né? O público entra em cena com a gente, canta as músicas, porque cada pastoril tem o seu repertório, né? Cada um cria o seu, né? E aí eles acabam se inteirando daquela musicalidade e entrando naquele processo. Isso é que é o mais legal, né? Verem Com eles dentro certeza. da É. Você faz parte do pastoril, mas você já pensou em fazer a véia também do pastoril? Eita, já pensei. Já. Aí Penso seria sim, maravilhoso. não para agora, mas penso sim numa veia no futuro. Já me veio os nomes, já me veio imagens, já me veio muita coisa, né, mentalmente. Mas penso sim. Tá tudo anotado aí, guardado, esperando o momento certo. O momento certo de nascer. Eu fiz um Maravilhoso. experimento
para mim foi muito importante, que foi com direção de Dida Pereira. Na verdade, tem 2 registros, são 3 registros. Assim, tudo que eu fiz foi realmente para mim gratificante, né? A arte, para mim, fazer arte sempre é gratificante, sempre é um aprendizado, sempre é uma experiência, sempre é um complemento dessa arte que vive, né? Que pulsa. Perfeito. Só a invasão holandesa foi algo realmente, para mim, muito importante. Da invasão, eu fui fazer um espetáculo chamado Zumbá da Princesa Africana e do Rio. Esse espetáculo foi um espetáculo incrível, com direção de Dida Pereira, uma experiência de ensaios incrível, assim, porque a gente ensaiava na praia, a gente ensaiava lá em São Benedito do Sul, sabe? A gente ensaiava lá em São Martim, e na sacada do prédio de Odé, dentro da FETEAP, lá na Casa da Cultura. Então, foram dentro do teatro também. E assim, foi a minha primeira vilã, eu fiz uma baronesa, foi a minha primeira vilã, eu ganhei prêmio com esse personagem, né? E aí foi incrível, um trabalho incrível que eu fiz. Eu aprendi muito nisso. E também teve outro espetáculo que eu fiz, que foi a Paixão de Cristo do Recife, de José Pimentel. O pessoal me chamava muito, mas eu nunca tinha essa vontade de fazer a paixão, né? Já tinha assistido várias vezes a Paixão de Cristo Nova Jerusalém por causa de Jones, né? Jones, anos ali, né? Jones iniciou a Paixão, né, de Nova Jerusalém. E aí, como eu vivia nessa vida teatro com Jones, eu ia muito ver o espetáculo, né, assistir. Fui várias vezes, já fiquei hospedada lá na Pousada da Paixão, conheci a Carlos Reis. E aí, conhecia, sabia aquele trabalho da Paixão, tinha vontade de fazer, porém nunca dava um passo. O pessoal me chamava, bora fazer a Paixão do Recife, bora qualquer dia. Mas eu não ia atrás. Aí surgiu uma oportunidade de vida dizer, na época que eu estava ensaiando no Zubá, vamos, Carla, para o ensaio, para eu te colocar lá, para te inserir tudo. E eu, não, Lida, não quero não. Na época era a Monique que estava com a gente, Monique também não quero não. Ele chamou eu e ela, a gente não quis. Vinícius Coutinho também, na época, estava com a gente. Parece que Vinícius foi participar nesse ano, foi o primeiro ano dele. E aí eu fui fazer a Paixão de Cristo justamente no momento em que estava finalizando esse processo de Pimentel. Foi na saída de Pimentel que eu fui fazer a Paixão. Eu disse assim, eu vou. Eu não sei o que foi que me impulsionou naquele momento, mas eu disse, eu vou fazer a Paixão de Cristo do Recife, de José Pimentel, vamos embora. Fui para os primeiros ensaios, Pimentel estava lá, ele estava escolhendo um novo Cristo, que foi até meu querido amigo Emerson. Sim. Moura. E aí, foi justamente nesse período em que ele sai de cena, porque José Pimentel ele era o diretor, produtor também, né? E o ator, né, principal, que era o Cristo. Então ele estava saindo desse personagem, que ele vivenciou anos e anos da vida dele. Então eu entrei no período em que Pimentel não estava em cena com a gente, sabe? Eu entrei justamente nesse período. Eu só peguei a direção dele. E aí foi incrível, porque ali foi a primeira vez que eu consegui eu conhecia Pimentel, assim, quando eu ia fazer um teste para entrar em alguma coisa. Ou então, quando eu conheci mais Pimentel, José Pimentel, foi quando eu comecei a produzir, junto com o Jones, um curso chamado 100 anos do curso de Aristóteles Soares, que era um curso que Jones começou a dar lá no Conselho Estadual da Cultura do Recife, e eu comecei a produzir esse curso com ele, dando todo o suporte. A gente passou, em média, quase um ano com esse curso. Os 100 anos de Aristóteles Soares. E aí, nesse período, Jones convidou várias personalidades do meio artístico, que foi Reinaldo de Oliveira, Geninha da Rosa Borges, João Ferreira, Marcos Acioli, que era o próprio presidente lá do conselho, né? Zé Paulino, que faz o bonequeiro.
E um deles foi José Pimentel. Leida Alves esteve lá com a gente também. E eu sempre que fazia essa ponte, essa articulação era eu. Né? Eu estava nesse processo de produção, eu que fazia as pontes, eu que fazia as ligações, eu que convidava, eu que agendava, era eu que fazia todo esse processo. E aí, José Pimentel foi, eu conheci José Pimentel, eu já o conhecia, mas ali a gente teve uma aproximação maior. E aí foi quando Lúcia Machado, que coordenava à época o Festival Nacional do Teatro, né? Na época ela tinha uma relação aí dentro desse festival. Ela, sabendo de todo esse apanhado de pesquisa de Jones sobre Aristóteles, e ela conseguiu com que a gente pudesse publicar 2 volumes das obras de Aristóteles Soares, né? Que foi um grande dramaturgo, né? Daqui do nosso estado, morador de Palmares, né, Aristóteles Soares. Eu conheço a filha dele, que é a Adilena Soares. E aí eu fiz também a produção desse livro junto com o Jones. Né? A gente fez... Quem participou também fazendo a orelha desses livros foi Luiz Reis, o filho de Carlos Reis. Lúcia também participou. E aí a gente fez o lançamento desse livro, mais a apresentação de 2 leituras dramatizadas da obra dele nesse festival. Foi o 10º Festival de Teatro Nacional do Recife, 2010. E aí eu fui convidada para fazer a leitura de Sangue Velho, que é uma das obras-prima dele, desse dramaturgo, e fui convidada também para fazer o município de São Silvestre. Só que o que foi que aconteceu? A história de Aristóteles, ele era muito amigo de Hermilo Borba Filho, né? Eles trocavam muitas figurinhas no jornal, era Jornal do Comércio e Diário de Pernambuco. Eles trocavam muito figurinhas também. Eram 2 grandes dramaturgos, né? Pernambucanos e nordestinos. Sim. E aí, José Pimentel, na época, ele chegou a dirigir o município de São Silvestre. Eu só não recordo a década. Não sei se foi 50 ou foi 60. Só não recordo isso. E Valdemar de Oliveira dirigiu Sangue Velho na década de 50, que foi a leitura dramatizada, a obra de Aristóteles, que eu decidi fazer, porque nesse período eu estava muito atarefada. Eu estava na faculdade, eu estava indo tirar meu DRT, eu estava com outro espetáculo, porque na faculdade eu fazia teatro também, eu entrei no grupo de teatro para conseguir pagar menos, e porque eu gostava de fazer teatro também, claro, e também uma coisa ajudava a outra, né? Mas paga uma faculdade fácil. E aí eu fazia espetáculos dentro da faculdade, né, porque era uma função que eu exercia lá, que era o Facharte, grupo de teatro da Facho. Eu concluí minha psicologia lá, na Facho. E aí eu comecei a ensaiar Sangue Velho, com direção de Reinaldo Oliveira, e ele também estava em cena com a gente. Ele assumiu um papel que o pai dele fez na década de 50. E Geninha fez parte também desse espetáculo, Geninha da Rosa Borges. E ela fez a leitura com a gente, só que eu fiz o personagem que ela fez lá atrás, a menina. E ela mudou de personagem, fez a minha mãe em cena. Então, Geninha fez a minha mãe, eu fiz o personagem que ela fez lá atrás, porque na época, há mais de 50 anos atrás, né? Eu fiz o personagem dela, e Reinaldo fez a função do pai, né? Que era dirigir, e fez o meu pai. Jones também participou, Carlos Reis também participou, ele fazia meu tio, Carlos Reis. Ivanildo, tinha outro filho de Ivanildo, também participou. Vinícius Coutinho participou, Adaildo Júnior, e teve outros atores. Foi uma equipe grande de atores para fazer a leitura. A gente ensaiava lá no Conselho Estadual de Cultura, sabe? Ensaiávamos lá. E aí foi outro desafio para mim, sabe? Porque eu estava contracenando com grandes atores, pessoas que eu admirava muito, que eu admiro, né? E ali foi um desafio para mim enquanto atriz, né? Que para mim eu ainda era iniciante da arte ali. Eu ainda era uma menina, né? Eu ainda sou menina. E aí pronto, aí eu sei que eu fiz, né?
E aí eu fiquei feliz, muito feliz, porque eu tenho um carinho muito grande por uma atriz que não está entre nós, que é chamada Socorro Raposo. Não sei se você conheceu Socorro Raposo. E ela foi assistir o espetáculo, essa leitura, lá no palco do Teatro Apolo. Como é Ela que foi você assistir. ficou quando tu viu que ela Oi? estava na plateia? Então, eu não vi que ela estava. Eu Tá não vi. bem. Não vi que ela estava lá. Eu não vi nem quem estava lá. Eu sei que Lúcia estava lá para ver, né, tudo aquilo. E aí, eu lembro que quando a gente acabou, né, o espetáculo lá, né, a leitura, aí eu fui pro camarim, né, normal, todo mundo vai pro camarim, vamos pro camarim. Eu tô lá no camarim, todo mundo se confraternizando, aí ela entra. Eu tava de costas assim, cadê aquela menina? Cadê aquela menina? Aí eu olhei assim, virei e vi, ela tava assim. Naquele momento eu vi a Nossa Senhora na minha frente, né? Ela de braços abertos, minha filha, e me deu um abraço. E nesse abraço, um abraço muito carinhoso que ela me deu, ela fez assim: são poucas as atrizes que passam a emoção que você passou hoje no palco. Eu não me esqueço mais disso. Meus parabéns, Né? sabe? Eu fui ovacionada por Socorro Raposo naquele momento. E ali eu ganhei a minha noite, sabe? Fiquei muito feliz, né, com aquele reconhecimento dela, aquele olhar artístico dela. E também por Geninha. Geninha, você tem talento. Reinaldo, você é muito talentosa. Isso para mim foi maravilhoso. Depois Jones me disse que hoje é o atual diretor, né? É, Lúcio Lombardi, né? Sim. Que está no Carlos Reis, na Paixão de Cristo Nova Jerusalém. Ele me viu em cena, perguntou a Jones quem é aquela menina. Eu gostei muito da apresentação dela. Quem é ela? Se a equipe da Nova Jerusalém não tivesse se fechada nesse momento, eu iria convidá-la para fazer parte da Paixão com a gente, né? E foi uma noite realmente especial para mim, aquele momento, né? Contracenar com Geninha, com o Reinaldo, não está mais entre nós, com o Carlos Reis, que eu já tinha uma proximidade por causa de Jones, que também não está mais entre nós. Então ali eu ganhei um prêmio para mim enquanto atriz, sabe? Com Foi, certeza. foi maravilhoso essa experiência que a vida me presenteou. Isso foi um presente que eu recebi da vida. E eu me sinto realizada por isso, né? Porque eu estudava eles, né? Eu estudava. Aí depois eu fui fazer o CIT e lá continuei estudando esses grandes atores, né? Porque eles têm referência, né? Dentro da Isso. história do teatro americano. Você estava realizando um sonho, não é? Você estava ali com E, seus ídolos do teatro pernambucano. E isso é maravilhoso, é impagável. Acho que poucos artistas, poucos atores tiveram essa oportunidade. é verdade, eu tive, né? Eu tive esse presente, que para mim é um presente Perfeita. precioso, é um presente precioso, né? É um ouro, né? Para um artista contracenar com eles. É um ouro, é um aprendizado incrível, sabe? É um momento único. É único. Eu saí tão feliz. Acho que aquela foi a minha noite. Tem aquela coisa noite de gala, né? Ou então você a passarela das estrelas, Sim. né? Foi isso. Foi a minha noite assim. Foi o meu dia assim. Foi a minha realização. Foi ali naquele Foi nesse momento. momento que você realizou aquele sonho da infância. É quando você para, né, e diz, era isso que eu queria. Você não sabia exatamente o que era aquilo ali, mas você se realizou e disse, era esse momento que eu esperava. Não é verdade? Verdade. Você acha que esse personagem aí, esse espetáculo, esse momento aí, foi o que realizou, marcou sua vida? Sim, foi um dos momentos que mais marcou a minha vida, a minha carreira, foi esse, né? É um momento que só eu sei, ninguém vai saber por mim, é um lugar de fala, né? Só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu senti, só eu mesmo. É uma coisa que é indescritível, assim. É uma coisa, enfim. E receber aquela pessoa incrível, que eu tenho uma admiração. Tanto é que no curso do City, o Wellington Júnior disse assim, um professor querido, amo ele, amo de paixão aquele professor, aquele artista,
aquele ator, ele disse assim, vamos escolher uma... Mito eu, não foi no curso dele, não, porque a gente teve vários. A gente teve história do teatro geral, né, mundial, história do teatro brasileiro e história do teatro pernambucano. E no módulo História do Teatro Brasileiro, o meu professor Samuel Benaton, ele pediu para a gente escolher uma atriz, para a gente falar dela, uma atriz brasileira. E eu levei para a turma, quase ninguém conhecia nesse período, poucos conheciam ela, eu levei Socorro Raposo como referência de atriz, sabe? Foi ela que fui estudar. Eu lembro que eu fui na casa de Romildo Moreira pegar um livro, ele me doou um livro dele. Ele tinha uma entrevista com ela, que é um compêndio assim, de 10 entrevistas com personalidades de atores pernambucanos. E aí, uma dessas entrevistas era com ela, e eu tinha que me apropriar muito sobre a história dela, né? Como atriz, como pessoa, para poder falar dela. E aí eu levei ela para o curso, muita gente não conhecia, né? Eu lembro que até o próprio professor, se eu não me engano, porque são muitos atores, né? A gente não pode conhecer todos, né? Isso. E aí todo mundo ficou surpreso, cara, tal, eu disse, é a primeira Nossa Senhora do Alto da Compadecida. E aí fui falando dela e li um pouquinho da entrevista dela para o pessoal. E foi um momento realmente maravilhoso, assim, trazer Socorro Raposo para a turma, assim. Foi bem legal. E ela ficou sabendo desse seu trabalho? Não, porque ela já estava muito doente nesse período. Eu só conversei muito com Leidson Ferraz. Leidson Ferraz que me deu muito arcabouço também, fotos para eu botar lá no slide, para mostrar, mas ela já estava acamada, ela já não estava bem, sabe? E aí eu fui falar dela, falei também do estado, né, dela, como é que ela se encontrava, enfim. Mas acho que ela sentiu, né? Acho que Acho foi que sim. foi uma homenagem que eu quis fazer para ela, né? Ela me homenageou no dia da minha apresentação, né? Porque para mim ela fez uma homenagem para minha pessoa, então eu consegui homenageá-la também, né? Dessa forma, né? Levando esse conhecimento sobre quem é Socorro Raposo, né? Quem é essa atriz dentro do cenário do teatro pernambucano, né? O teatro pernambucano ele é muito forte, ele é muito vivo, ele é um celeiro. Tem Gente, muitos artistas bons que a gente não conhece a fundo, não é? A gente conhece os que estão trabalhando aí há muito tempo, não é? Os mais divulgados, né? Até porque hoje não tem muito espaço para se fazer teatro, né? Está muito não, concorrido os espaços, quase não se tem teatro, não é? Para apresentar os espetáculos. justamente. E hoje a gente só consegue fazer um teatro hoje em dia, se você for ver mesmo na nossa realidade, a bilheteria ela quase não funciona mais. Antigamente o teatro era feito com bilheteria. Hoje, para a gente fazer um teatro de bilheteria, tem que ser uma puta de uma divulgação, uma coisa de realmente estar divulgando e ali, sabe, uma divulgação extensiva. Porque e mesmo com essa divulgação ainda existe a dificuldade. Então a maioria hoje dos teatros que se acontece é através de editais, né? É o edital que faz ainda permanecer esse teatro vivo. Isso, né? A não ser que seja também um artista reconhecido nacionalmente. Aí vem de fora, aí a bilheteria lota em questão de minutos. Abriu a bilheteria online e encerra em questão de minutos. É uma pena que o nosso povo, não é, só dê valor ou dê pouco valor à produção local e dê mais valor à produção que vem de fora. Isso é uma pena. Pois é, se você for ver, eu sempre estou indo no Teatro Parque, assistir espetáculos lá, né? Sempre que eu posso, eu estou indo ver alguma coisa e já vi vários espetáculos globais também, inclusive. O último recente foi o que eu assisti, foi o do Tiago Lacerda. Já tive muitas oportunidades também de me aproximar de muitos atores globais. Claro, né, por intermédio de Jones, que Jones tinha essa afluência com esse pessoal. E aí a casa lota, sabe? A casa lota, porque, né, é o ator, né, que tem É um global, é reconhecido nacionalmente, é uma pena. Não tem esse direito, sabe? Acho que eles têm total, sabe?
Eles são sim, artistas, claro. tanto quanto a gente, mas infelizmente somos atores não reconhecidos, né? Nesse âmbito nacional através das telas, né? A gente é o ator do Nordeste, o ator do bairro, o ator da cidade, né? E E a nossa cultura também, né? Precisa trabalhar-se mais isso. É uma luta, é uma luta. Eu lembro que eu fui fazer o meu trabalho de conclusão de curso lá no CIT e eu trouxe esse tema, né? A questão da bilheteria, né? Dessa coisa, né? De encher a casa, né? O que é que está acontecendo? Eu lembro que o Elton Júnior foi o meu orientador de TCC e ele disse assim, Carla, vamos criar uma escola, teatro da bilheteria, assim. Eu tenho tudo isso anotado, cara, eu tenho tudo isso. Eu lembro que na apresentação desse trabalho, eu interpretei três personalidades. Uma delas foi Ivonete Mello, eu peguei um depoimento dela sobre essa questão da falta de público, né? Pronto, escola de espectadores. Foi a proposta que tem lá na Argentina, escola de espectadores. E o Elton disse, Carla, a gente podia criar uma escola de espectadores. é interessante. É o público, cadê esse público, cara? Cadê essa cultura? Cadê essa semente das pessoas saírem de casa para ir assistir teatro? Sabe? O cinema ele não perde, né? Não, O cinema ele sempre tem. Mas e o teatro? Né? é verdade. Muitas vezes nós temos um vizinho que é artista e as pessoas não valorizam, né? Ah, Vai ter um show, o pessoal vai lá, convida, você nem vende o convite, nem vende o ingresso, convida e as pessoas não participam. barzinho. O bar ele é uma casa de espetáculo, um bar, né? Porque o bar acontece ali o pagode, um MPB, voz e violão, Isso, tá ali o bar. E público, o bar dá público. O bar dá público, entendeu? Mas um teatro para dar público é difícil, é uma luta. É uma luta que a gente vai ter aí. E aí mas eu a gente peguei. segue resistindo, né? Não, claro, sempre a resistência é o nosso perfil. Desbravadores das artes, né? Somos nós. Essa semana mesmo eu vi um amigo nosso, né, em comum, não vou dizer o nome, mas ele estava reclamando justamente disso, um trabalho que prestou para a prefeitura, não só ele, outros artistas também, na época do carnaval, e até agora não recebeu. E ele está perguntando justamente ao prefeito: cadê o nosso dinheiro? O que aconteceu? É uma pena que quando os Eu vi. artistas vêm de fora e pisam em território pernambucano, o dinheiro já está na conta. E um artista local fica penando até receber o seu dinheiro, né? O seu cachê de direito. É triste, sabe, Coana? Isso é uma coisa realmente. É aquela coisa, né? A marginalização da nossa arte, né? Da nossa profissão, sabe? É o marginalizar-se, assim. Enfim, é uma coisa que não é recente, que já acontece desde que se presta serviço a órgãos públicos, que a gente passa por essa dificuldade, isso não é de agora, infelizmente. Passa governos e mais governos, gestões e mais gestões, e a gente permanece no mesmo ponto. Eu lembro não sei se você conheceu o Jefferson Nascimento, que fazia uma drag queen que era Eu Vida Terremoto, que faleceu na pandemia. Jefferson era um que ele teve um período que ele disse assim, Carla, eu não trabalho mais para a prefeitura, eu não faço nada, a não ser que me pague. Pelo menos me pagar. E ele me garantir que esse dinheiro vai sair, porque eu não aguento mais esperar 2, 3, 4 meses para receber por um trabalho que eu fiz ontem, sabe? Verdade. E é horrível. a gente tem que comer, a gente tem que se deslocar. E é como se a gente não. É triste, sabe? É bem triste isso. Eu Falta de entendo. respeito, né, com o artista. Vi e vivo de certa forma, mas infelizmente a gente tem isso ainda é assim, né? E quem vai solucionar, né?
Quem? Me diga quem? Qual é o prefeito que vai ter esse olhar para nós artistas? Eu acho que a melhor época que a gente passou foi a época de João Paulo. Ali eu vi que a cultura, pelo menos, começou a caminhar um pouco, né? Dentro do Recife, né? Especificamente, porque se a gente for procurar para outros municípios, se eu for falar aqui do meu município de Paulista, é uma vergonha. É uma Acho que vergonha falar a classe artística deveria se organizar melhor e só apoiar políticos que apoiam artistas. Se não isso. apoia, a gente não tem que apoiar, não. Se você apoia Isso. o nosso trabalho, nós apoiamos o seu trabalho também. Tem que ser assim. Tem que ser uma via de mão dupla, né? Isso. Tem que Para ser poder assim. que aconteçam, né? É verdade. É porque como a arte em si, ela não tem esse reconhecimento, esse valor, né? A cultura, ela que movimenta a cidade. Não tem como. A cultura é o que movimenta a cidade, a economia, é que faz as coisas girarem. A vida não tem sentido sem a arte. Certo? Exatamente. Na pandemia mesmo. Então, O que seria dos seres humanos no mundo se não fosse a arte? justamente. Mas, infelizmente, ainda é pouco valorizado. Teatro online. Eu fiz teatro online. Você se reinventou durante a pandemia. Foi bom, foi uma experiência boa, né? Assim, né? Foi uma coisa assim boa, mas eu acho que teatro é presencial, sabe? É toque, não tem como. Você faz ainda em frente a uma tela, mas assim, não é a mesma coisa de você estar naquela presença. É outra energia, né? É outro olhar, é outro tudo, né? Mas faz, a gente faz. A gente se vira. A gente se vira. Eu terminei meu curso assim, né? Eu terminei o curso CIT, a gente foi muito prejudicado por essa pandemia, tanto é que a gente teve que prolongar esse curso, que era para terminar com 2 anos e meio, a gente acabou terminando com um pouco mais de 3 anos e meio, de 3 anos, um pouco mais de 3 anos, aí, enfim, e aí foi. Tive grandes artistas, professores maravilhosos, foi incrível. Eram Vilar, Hercles Santana, Clara Camarote, gente, Ana Alice Croce, aquela foi amiga minha no curso, ela fazia o curso com a gente 100 anos, e ver Ana Alice hoje, né, transitando tão bem assim no meio artístico, muito legal. Tive grandes nomes assim do teatro assim que pude cruzar assim. Em 20 anos de carreira artística, você teve experiências maravilhosas. Sim. E hoje, depois desses 20 anos, como você se define? Como é que eu me defino depois de 20 anos? Um eterno aprendiz da arte, sabe? Eu sou ainda um eterno aprendiz da arte. Eu acho que cada experiência, ela ensina a gente, porém, elas são únicas. Nunca vai ser uma igual a outra. Sempre vai ser único. E aí uma coisa vai somatizando a outra, sabe? É como se fosse um degrau que a gente vai construindo a cada experiência. É um degrau que a gente vai subindo, assim. Acho que a arte é isso, é aprendizado, sabe? É conhecimento, é uma catarse. É o autoconhecimento da gente mesmo, né? É o conhecimento do outro, porque a gente veste outras personalidades, né? A gente doa esse corpo para outras pessoas virem. É bem isso, assim. É uma entrega total. É uma entrega total. Maravilhoso. Carla, eu adorei conversar com você aqui no programa Perfil da revista Atualíssima. Acho que a gente tem conversa para mais umas 2, 3, 4, 5, 10 entrevistas, com certeza. É muita coisa. E para lembrar de... Mas eu também agradeço muito por essa troca, né? Muito bom isso, é muito bom. Adorei conversar com você. Experiências, né, do teatro, conversar um pouco dessas pessoas, dessa arte, dessa história do teatro pernambucano. Eu acho a história do teatro pernambucano incrível. É uma história incrível, gente. Acho que todo ator que nasceu aqui, né, nesse cenário,
deve se dedicar, sabe, para conhecer essa história. Como foi que surgiu o teatro em Pernambuco? Quem foram os primeiros desbravadores dessa arte aqui? Né? Qual foi a história e referências que eles deixaram, né, para a gente que está iniciando, para os que estão iniciando? Porque estudar essa história faz a gente aprender, né? Porque eles foram lutadores da arte naquela época, né? E como ainda continuamos a ser, né? Ainda somos lutadores da arte, a gente não para. Acredita, a gente sonha que um dia isso tudo mude, né? Que a gente chegue lá, né? Eu posso trazer como referência a minha cidade, né? A cidade do Paulista. Por quê? Paulista não tinha um conselho de cultura. Hoje a gente tem um conselho de cultura, entendeu? Por mais que o nosso teatro esteja lá em ruínas, que era o que funcionava na cidade, era aquele teatro, dentro para fazer o comércio do teatro de escola, né? Acontecia muito isso, era muito forte o teatro de escola dentro do teatro, né? E tinha apresentações também nos finais de semana de outros grupos, de outras produções, né? Acontecia. Eu lembro que assisti uma aula teatro armorial com a Ariano Suassuna naquele teatro, no Cine Teatro Paulo Freire. Assisti uma aula dele, tive esse prazer e essa honra de assistir a aula daquele homem. Então, assim, eu sou muito imbuída da arte, sabe? A arte, ela está muito presente em mim. Eu sei que eu tenho muita coisa para aprender ainda enquanto atriz, a gente está aprendendo a todo momento. É uma coisa que não para, é um movimento que não para, essa coisa, né? E eu acho que o ator ele tem que estar nisso, ela tem que estar em estudo, em pesquisa, se aprimorando e dando o verdadeiro sentido disso, porque a arte ela vem para transformar. Com certeza. Ela nos cura, ela cura o outro. E a gente tem que ter esse entendimento, essa consciência do poder que a arte tem, do poder que o teatro tem na vida das pessoas e nas nossas vidas enquanto fazedores dessa arte. Fazedores e consumidores também, né? Eu consumo demais, minha filha. Queria consumir mais, tem mais tempo, né? Mas sempre estou. E eu fico encantada, assim, eu fico apaixonada em cada trabalho, sabe, do ator. Eu lembro que eu escrevi um texto para o Wellington, né, porque ele estava dando aula de, não sei se foi dramatização, que o Wellington deu para a gente, não sei. E eu escrevi uma coisa, eu disse assim, eu acho que mesmo que aquele ator que subiu ali no palco, ele não tenha feito o melhor para o público, ou para alguns técnicos, ou para a crítica teatral, mas ele está ali, ele está disponível. Ele está ali, ele ensaiou, ele criou, mesmo que ele não tenha atingido lá o ápice da visão de um técnico ou de um dramaturgo, mas ele está ali, ele está disponível. Então, acho que isso já é válido, sabe? Eu acho que isso a gente tem consciência, independente, sabe? Mas, enfim, já a gente foi entrar tanta história. A minha última pergunta. Qual a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? Eu acho que de paz, de solidariedade, né? Que o mundo está precisando muito, de empatia, né? Acho que esse momento é o momento da empatia, do cuidado um do outro, sabe? Do cuidado do meio ambiente, do cuidado do meu amigo de trabalho, do cuidado do meu colega, né? Das pessoas que eu convivo, dos meus familiares. Acho que é o cuidar, é a empatia, sabe? É o ser a ponte para ajudar o outro seguir em frente, sabe? E não atrapalhar. Acho que a gente precisa muito disso, sabe? Né, dar as mãos e ter esse olhar mais humano para as pessoas, sabe? Essa coisa de estar criticando, de estar menosprezando, estar denigrindo, sei lá, isso não... Acho que para o nosso mundo, assim, nosso planeta já dá para estar já mais na frente, né? A pandemia veio para ensinar um pouco disso para a gente. Mas, enfim, né? Somos eternos aprendizes, paciência, né? Que é o que a gente tem que ter, e seguir em frente, cada um fazendo a sua parte. Quem conseguir despertar logo, bom. Quem não conseguiu, ainda, paciência. Paciência, é verdade. Eu desejo muita luz no seu caminho e sucesso. E até breve, se Papai do Céu permitir. Tá certo, até breve. Muito obrigada, viu? E sucesso da mesma forma. Obrigada. Muito obrigada. Luz,
tá no seu caminho, que você realmente... E é muito bonito, né, o que você vem fazendo, viu? Parabéns. Ah, Parabéns mesmo. obrigada. Beijo. Beijo. Tudo de bom.